Olá, pessoal, bem-vindos. Então, agora a continuidade da nossa aula, da nossa exposição sobre os princípios jurídicos que inspiram o direito contratual. A gente havia apontado a princípio, os três primeiros, né, da nossa sequência, o da autonomia da vontade, a autonomia privada, o da obrigatoriedade e o da intangibilidade. Na sequência, precisamos nos referir ao princípio da relatividade dos efeitos, que é um princípio que vai estabelecer uma regra básica, e se eu digo em regra básica, vocês já podem imaginar que há algumas exceções pontuais, mas uma regra básica de que os contratos só vão gerar efeitos entre as partes contratantes, como se, uma vez que fosse criado um contrato, se estabelecesse um mundo jurídico, né, pelo menos também do ponto de vista metafórico, específico para aquelas partes, no qual haveria regras só válidas para aquelas partes e também somente exigíveis por elas. Em razão dessa ideia que eu trouxe essa imagem, que está à direita do slide, para ajudar a memorizar a proposta colocada por esse princípio. A gente está vendo uma imagem de duas pessoas inseridas dentro de uma bolha. Essa é uma imagem real, né? É um hotel bolha em que as pessoas pagam para se hospedar dentro desses locais. E a mensagem ilustrativa dessa imagem é muito útil aqui para a gente. A gente está vendo duas pessoas num mundo quase que só para elas, onde o que é estabelecido ali dentro só serve para elas. Guardadas as devidas proporções, o contrato é basicamente assim também. O que foi estipulado numa relação contratual entre João e Maria só pode ser exigido por elas, só pode ser cobrado por elas. É bem verdade que essa nova visão dos contratos, né, vinda ali no Estado Democrático de Direito, consolidada no nosso Código Civil de 2002, vai nos apontar que essa relatividade dos efeitos já não é tão forte, ou já não é vista e tratada com tanta força quanto foi no passado. Hoje em dia, em razão do reconhecimento de que há uma função social a ser cumprida pelos contratos, de que os contratantes têm de agir de uma forma plena, no sentido da boa-fé objetiva, que esse contrato, então, ele impacta a sociedade e é, por ela, também impactado. De maneira que, se ele é importante, se ele tem uma função a ser cumprida, é interesse da sociedade como um todo que os contratos cheguem ao fim, de maneira que, de uma forma indireta, a sociedade pode se preocupar e exigir o cumprimento do contrato, como também alguém de fora do contrato que tenha contribuído para um eventual descumprimento, possa também acabar sendo punido, quase como se uma parte contratual fosse. Essa é uma discussão mais recente que a gente vai falar melhor quando a gente tratar do princípio da função social, porque ela é muito decorrente dessa ideia, né, de que os contratos têm um papel a ser cumprido na sociedade. Por ora, basta a gente saber, basta a gente guardar que, como regra básica, os contratos obrigam somente os contratantes podem ser demandados a cumprir um contrato e só eles podem fazer essa exigência. A não ser que a função social seja trazida para a discussão, né, quando então a gente vai estender esses efeitos também para a sociedade como um todo. Mas aí já há uma decorrência mais específica a ser tratada no princípio mais ligado a ela, como eu já adiantei. Beleza, o princípio da boa-fé objetiva. Esse já é um princípio mais recente, os 4 que a gente comentou, né, os 3 no outro vídeo e o primeiro dessa gravação, já são princípios bem tradicionais, eles surgem junto da própria proposta de regulação do contrato no direito contemporâneo, passa pelo Império Romano, passa pelo período pré-revolução, enfim, são noções que atravessaram séculos. Mas a gente tem uma principiologia mais recente que, se a gente não pode falar que sejam princípios criados recentemente, né, porque boa parte deles, até também
aparecia lá no direito romano, são princípios que pelo menos foram afastados, em especial naquele momento ali pós-Revolução Francesa, mas que estão sendo resgatados e aplicados com muita força depois ali da chegada, do advento do Estado Democrático de Direito, inclusive princípios que estão até mexendo e flexibilizando os tradicionais, e um deles a gente viu bastante, né, já foi comentado nos slides anteriores, é o princípio da boa-fé objetiva. Antes de mais nada, vamos esclarecer o que se pode entender por essa qualificadora e objetiva. Se tem uma fé objetiva, significa que haveria uma subjetiva também. Qual das duas vai ser aplicada na principiologia contratual? A gente viu que o artigo 422 só vai falar em boa-fé. O que nos faz concluir que é a acepção objetiva da boa-fé que aparece aqui na principiologia contratual. Inclusive, até já adiantei a resposta que eu fiz agora há pouco, né? Qual acepção é aplicada no direito contratual? Objetiva ou subjetiva? É objetiva. A comunidade jurídica assim nos indica. E o que pode nos levar a essa conclusão? O fato exatamente de que o artigo 422 só menciona a boa-fé como um fator influenciador nos contratos hoje em dia. Quando a legislação ela é mais, ela menciona a boa-fé e nada mais, é na sua acepção objetiva, porque a acepção subjetiva requer do legislador uma menção a ela. O legislador tem que deixar claro que ali naquele artigo ele está se referindo à acepção subjetiva da boa-fé. Ok, mas afinal de contas, qual a diferença entre uma possibilidade e outra? Quando a boa-fé é exigida de uma pessoa, sobretudo uma pessoa física, na acepção subjetiva, quer o legislador que as intenções dessa pessoa sejam também intenções de boa-fé. O legislador ele exige uma investigação se aquela pessoa não apenas agiu de uma forma adequada, entendida como adequada, como se ele intencionava agir de uma forma adequada. Não é à toa, então, que quando o legislador ele quer se referir à boa-fé subjetiva, ele vai incluir no texto legal informações como, por exemplo, prova da má-fé, demonstração de má-fé. Quer dizer, o legislador vai exigir das partes que apontem, que desvelem que a outra parte intencionava, de fato, causar algum prejuízo ou agir de uma forma irregular. Por outro lado, quando a legislação somente menciona a boa-fé, então é a acepção objetiva, o que se espera da parte é uma conduta adequada, independentemente do que ele intenciona. Não vai interessar o que a pessoa queria, se ela queria ajudar, se ela queria prejudicar, e vai ser determinante, na verdade, o que realmente essa pessoa fez. Ela omitiu uma informação, por exemplo. Mas ela omitiu sem querer. Na acepção objetiva, isso não importa. O que importa é, essa informação era determinante para que a outra parte pudesse tomar suas decisões? Essa informação podia influenciar o próprio cumprimento do contrato? Era uma informação plausível de ser desejada pela outra parte? Então, o contratante tinha que ter dado. Independentemente se ele pensou e se ele raciocinou em ocultar ou não a informação, se foi por querer, se foi sem querer, na acepção objetiva, a análise é sempre da conduta, objetivamente falando. O que essa pessoa fez atende aos anseios da boa-fé? Mas eu não imaginei, não sabia. Não entra, não traga na discussão da boa-fé objetiva intenções. Elas não são examinadas aqui. A conduta, propriamente dita, como eu disse, ela está coerente com os anseios da boa-fé, e é isso que vai ser analisado. E no direito contratual, que conduta é essa esperada, então? Independentemente das intenções do contratante.
Que conduta é exigida por esse princípio? É exigida uma atuação no sentido de preservar não somente as próprias expectativas contratuais, mas as expectativas contratuais também da outra parte. O princípio da boa-fé objetiva, que hoje a gente viu que está colocado lá nos artigos iniciais do capítulo de Direito dos Contratos do Código Civil. Então, não é uma sugestão da doutrina que a boa-fé hoje tenha de ser cumprida pelos contratantes, não é aqui uma informação que eu estou defendendo porque é da minha opinião, não. Está escrito no Código Civil que os contratantes são obrigados a agir conforme a boa-fé, e a gente sabe que é na acepção objetiva, porque mais nenhuma outra informação o legislador trouxe. Então, o contratante, segundo o texto escrito do Código Civil, é obrigado a, claro, buscar o cumprimento das suas próprias expectativas no contrato, mas até aí é o básico, mas ele tem que se preocupar também com que o outro contratante cumpra as expectativas dele também. Deve um contratante agir de forma a que a outra parte também tenha as suas expectativas contratuais atendidas. Claro que tem que ser expectativas legítimas, né? Que a pessoa esteja demandando algo que plausivelmente, né, razoavelmente, se espere naquele tipo de negociação. A pessoa tinha uma expectativa absurda, ela tinha uma expectativa irreal. O direito, o princípio da boa-fé não vai proteger isso. São somente as expectativas legítimas, quer dizer, aquelas que se possam razoavelmente esperar naquela contratação. Então, a doutrina até vai nos apontar aí, tentar descrever um pouco melhor, né, o que esse princípio exige do contratante, e a doutrina vai falar em ideais de proteção ao interesse do outro contratante, informação, cooperação, lealdade e solidariedade. Essa ilustração do slide, né, que é uma charge, tem o autor dela, inclusive assina a charge, Jorge Barreto, descreve aí uma situação, descreve com muita precisão, uma situação contratual, inclusive, né, a gente vê um casal que quer contratar o serviço de um restaurante, ao que tudo indica, né, parece que eles reservaram a mesa no restaurante, quer dizer, então eles tomaram uma precaução de obter um espaço ali naquele restaurante, e é uma demonstração bem precisa, né, de um cenário em que a boa-fé objetiva não estaria sendo cumprida pelo restaurante em específico. O restaurante até poderia usar uma postura que lá no passado era até suficiente, mas que hoje soa cínica diante da exigência da boa-fé objetiva, que é uma postura de que, olha, eu estou fazendo a minha parte. Você, casal, reservou uma mesa para dois, eu, então, peguei uma mesa para dois para vocês ali naquela parte do restaurante. Mas aí a gente olha para a charge e a gente vê que a mulher do casal ela é cadeirante. Então, ela terá dificuldade de subir essa escada. Aí volto a dizer, o restaurante, na visão contratual do passado, bastaria ele dizer, não, mas eu fiz reserva, a reserva está feita. O cliente é que se vire. Só que hoje, vou até repetir a expressão que eu usei agora há pouco, esse tipo de discurso, diante da exigência da boa-fé objetiva, ele não só não é mais válido, não só não é mais suficiente, como ele, inclusive, soa cínico. Se o restaurante hoje, né, no século XXI, a partir do que diz a Constituição, a partir do que diz o Código Civil, a partir do que diz o artigo 422 do Código Civil, disser para esse casal, não, mas você pediu a mesa, reservei ali, se vocês não dão conta de subir a escada, eu não posso fazer nada. Não é um restaurante que terá cumprido as suas funções, seu papel contratual, nem com base na doutrina, nem com base na jurisprudência, e muito menos com base no texto explícito da lei. Cabe, por exemplo, né, usando ainda essa situação aí para ilustrar a boa-fé objetiva, cabe a esse restaurante do exemplo não somente oferecer o serviço, não somente reservar a mesa e guardar a mesa para o casal que fez a reserva, mas, de repente,
falhou esse restaurante em cumprir o dever da informação. Talvez ele devesse, talvez, nem digo talvez, né? Ele deveria ter informado ao casal que fazia a reserva de que a reserva estava sendo feita num local cujo acesso é feito com a escada. Mas no caso da informação, ainda vou dar uma colher de chá, ainda vou considerar que o restaurante talvez tivesse deixado passar essa informação. O restaurante, na hora ali, ele não atinou que essa informação fosse ser relevante. Ok, mas sem dúvida nenhuma vocês vão concordar comigo que se o restaurante, se a gente ainda pode dar aí um benefício da dúvida para o restaurante no que toca ao dever da informação, ele, agora que o casal chegou e o garçom aí está vendo que a moça é cadeirante, está faltando a esse restaurante cumprir o seu dever de cooperação, o seu dever de lealdade e até de solidariedade com os contratantes. A partir do momento que você identificou que uma das clientes é cadeirante, esse restaurante precisa achar uma solução. E eu não estou falando só de mercado, porque isso vai ser bom para o marketing dele, isso vai ser bom para a marca, isso vai fazer com que o cliente volte. Eu nem estou entrando nessa discussão de mercado, não. Estou falando do ponto de vista jurídico mesmo. A gente está vendo aí que o Código Civil exige do restaurante, nessa situação exemplificada, essa atitude de cooperação, lealdade e solidariedade. Então ele deve, na verdade, buscar uma outra mesa para esse casal, ou viabilizar uma rampa, ainda que improvisada. Uma rampa que permita com que essa cliente possa acessar o andar de cima com mais tranquilidade. Podemos até dizer que a proteção, o dever de proteção desse restaurante junto ao outro contratante também não está atendido, porque exigir que essa cliente se vire para subir essa escada com sua cadeira de rodas também estará lesando ali ou causando um certo risco a ela, um risco à saúde dela, à integridade física dela. Então, veja só, dos 5 deveres adicionais que a doutrina explica que são decorrências da exigência da boa-fé, ainda que a gente dê uma colher de chá para o restaurante no que toca a informação, 4 desses outros deveres teriam sido descumpridos por essa charge aí. E é exatamente hipóteses como essa, circunstâncias como essa, que essa principiologia mais recente quer resolver. Não venha o contratante adotar um discurso que no passado já foi suficiente, de que fiz a minha parte, ponto final, o outro contratante que cuide dos seus interesses. Isso não é mais válido no direito contratual brasileiro, e quem insiste nesse discurso está aplicando uma visão ultrapassada do direito contratual, ok? Não caiam nesse discurso, não se deixam levar por esse discurso que não é mais aplicável ao direito contratual brasileiro, de que eu cuido da minha parte, o outro contratante que se preocupe com ele, né? Eu só não posso mentir, eu só não posso enganar, fora isso, ao outro contratante que se vire. Isso não é mais considerado suficiente. E vou dizer aqui mais uma vez, quem duvida, volte ao artigo 422 e você vai ver lá escrito que é a obrigação do contratante agir de acordo com os princípios da probidade e da boa-fé. Bom, fechando ainda essa discussão, né, mas muito até do que eu já abordei aqui, os doutrinadores ainda vão nos explicar que a boa-fé objetiva tem 3 funções hoje, no direito privado até. Ele não é só um princípio de direito contratual, mas um princípio de direito privado. Ele serve para um papel interpretativo, quer dizer, se alguma cláusula tiver alguma interpretação ambígua, alguma condição negociada pelas partes der ensejo a mais de uma interpretação que pareça ali possível, de uma análise mais superficial, deve prevalecer a interpretação que mais esteja alinhada com a noção da boa-fé objetiva, que é essa noção que a gente colocou aí. O artigo 113 do Código Civil diz isso com muita clareza, que os negócios jurídicos devem ser interpretados de acordo com a boa-fé. Então, mas diante dessa situação,
estão dizendo que o restaurante tem que achar um jeito para cliente cadeirante, mas alguém poderia também interpretar que não. Pois é, aí vem o artigo 113 e diz, olha, você que está argumentando aí que duas ou mais interpretações seriam possíveis desse cenário, dessa charge, mas o 113 aqui está falando que deve prevalecer dentre as possíveis aquela interpretação mais alinhada com a boa-fé. E é claro que a boa-fé, nesse caso aí do exemplo, exige que o restaurante viabilize que essa cliente chegue até a mesa reservada sem ter que passar pela dificuldade de subir degraus de uma escada. Ou improvisa-se uma rampa, ou leva-se esse casal para uma mesa no primeiro andar ali do restaurante sem escada. Né? A boa-fé objetiva ela também cumpre um papel de controle. Né? O artigo 187 do Código Civil vai comentar a figura do abuso do direito. Essa noção ela já estava presente no direito brasileiro, mas ela foi ficando mais forte nas últimas décadas, e o Código de 2002 consagrou muita força a essa doutrina que vinha se fortalecendo de que o ato ilícito no direito privado não é causado somente quando se viola uma regra contratual ou quando se causa um prejuízo a alguém. Também é considerado ato ilícito alguém que exerce um direito seu de modo abusivo. Ok, a ideia é simples, mas vem a dúvida logo depois. O que se pode considerar o modo abusivo de se exercer um direito? Bom, quem vai nos explicar isso é o princípio da boa-fé. Daí, então, a função de controle. A boa-fé é o limite de até onde um direito está sendo devidamente exercido e a partir de quando ele passa a ser um exercício abusivo. Aqui a boa-fé vai trabalhar junto da ideia da função social. Você tem os seus direitos porque há uma função prevista para essa garantia pelo legislador, pela comunidade jurídica, e a partir do momento que você demanda um direito no sentido desse objetivo que foi pensado para ele, ok, você está exercendo adequadamente essa prerrogativa. Mas se você começa a exercê-la de uma maneira a buscar vantagens adicionais que não são diretamente ligadas a esse direito. E mais até, se você começa a querer usar um direito seu até para prejudicar uma outra pessoa, né? Então, deixando de atender a função social daquele direito e até buscando a ruína da outra pessoa, então você não está mais pensando em proteger, em cooperar, em ser leal e solidário a outra pessoa da relação jurídica, aí se identifica um direito sendo exercido de modo abusivo. Vou dar um exemplo rapidinho aqui. Vamos pensar o direito de ação. É um direito que nós temos de acionar o judiciário em busca da satisfação de algo que a gente entenda que seja o nosso direito, e que o judiciário, então, vai dizer se realmente é nosso direito ou não, e sendo, o judiciário vai compelir a outra parte a cumprir compulsoriamente aquilo que nos é devido. Ninguém é obrigado a só procurar o judiciário quando só tiver razão, porque muita gente acredita erroneamente que tem razão, e às vezes é o próprio judiciário que vai descobrir que estava enganado. Até aí não há problema. Mas o direito ele não vai admitir que alguém busque o judiciário e exerça o direito de ação sabendo estar errado. A pessoa sabe que não tem direito e ainda assim move uma ação porque quer prejudicar a outra parte ou porque quer, de repente, enganar o judiciário e obter uma vantagem indevida. Esse exemplo, então, de propor uma ação, exercer o direito de ação, sabendo não ter o direito, é um bom exemplo de abuso, uso abusivo do direito, considerado um ato ilícito, sujeitando quem o praticar a ter que indenizar a parte que eventualmente foi prejudicada por isso. E uma terceira função da boa-fé objetiva é a integrativa. Acho que é a função mais próxima, assim, mais clara naquilo que eu já expus aqui antes, né? Que está, inclusive, mais clara neste exemplo da charge do slide. Quando se diz para alguém que, olha, não adianta você cumprir as regras que estão descritas no seu contrato. Não adianta cumprir só aquilo que você combinou explicitamente com o outro contratante.
Quando você entra numa relação contratual, você ainda tem que cuidar, você ainda tem que você tem que agir no sentido de que também a outra parte tem os seus interesses atendidos. Então você precisa se preocupar em proteger juridicamente a outra parte, informá-la, cooperar com ela, ser leal e solidário a ela. E aí a outra pessoa que está ouvindo, né? Podemos pensar, o garçom desse restaurante, ou o dono do restaurante aí da Charge, pode nos questionar o seguinte: aonde que está escrito isso? Quem disse que eu tenho que fazer isso? Se não está no meu contrato, quem disse que eu tenho que fazer? E, infelizmente, a gente ouve isso enquanto advogado, enquanto professor. Muito comum a gente, às vezes, explicar para alguém: olha, mas você tem que agir de forma leal à outra parte. Ah, mas onde está escrito isso? Pois não, está escrito no Código Civil, a função integrativa do princípio da boa-fé objetiva. Não está escrito no seu contrato, não foi explicitamente negociado entre você e o outro contratante, mas está no Código Civil essa obrigação sua de também cumprir esses chamados deveres anexos, né? Proteção, informação, cooperação, etc. São deveres anexos, porque eles, ainda que não estejam presentes no contrato, não foram negociados pelos contratantes, eles se anexam por força de lei ao contrato, e quem vai fazer essa integração, quem vai incorporar esses deveres àquela relação jurídica é exatamente o princípio da boa-fé, explicitado, entre outros lugares, no artigo 422. Então, quando um cliente, quando alguém te perguntar onde está escrito que eu tenho que cumprir esses tais dos deveres anexos, no artigo 422 no Código Civil. Onde aqui no contrato está escrito que eu tenho que fazer isso? No contrato pode não estar, mas na lei, artigo 422 está. Então é melhor você cumprir voluntariamente, senão o judiciário vai fazer ou você cumprir de modo compulsório ou responder pela ilicitude da sua conduta. Beleza. O princípio da boa-fé, ele resgata, até seria a melhor expressão, algumas noções muito aplicadas lá no direito romano que foram sendo deixadas de lado com o passar do tempo, principalmente depois ali da consagração do direito burguês, depois da Revolução Francesa, que passou a defender uma noção muito absoluta de autonomia da vontade, obrigatoriedade, etc. Mas que, com essa nova principiologia, com o resgate da boa-fé objetiva, essas noções lá do direito romano voltaram a ser aplicadas com muita força, com toda convicção, constituindo, inclusive, o que a gente pode chamar de subprincípios da boa-fé. São decorrências, são consequências da inserção pelo Código Civil, pelo Estado Democrático de Direito, pelos princípios constitucionais da boa-fé nas relações privadas. Uma delas é a proibição do comportamento contraditório. A boa-fé exige que os contratantes não adotem um comportamento contraditório na relação com o outro. Essa é uma noção antiga, tanto assim é que ela é conhecida também na doutrina e jurisprudência pela expressão venire contra factum proprium non potest, que numa tradução literal seria algo como vir ou ir contra fato próprio, contra ato próprio, não pode, não se pode. E então é um momento em que o direito vai, ou um preceito por meio do qual o direito vai proibir que alguém que decidiu por uma linha de comportamento numa relação jurídica, depois não tente buscar uma vantagem numa linha de atuação oposta, numa linha de atuação contraditória. Vou dar um exemplo que nem é um caso que tenha acontecido no direito brasileiro, mas ele é muito invocado pela doutrina para explicar esse subprincípio, e não é à toa, porque ele realmente é bastante ilustrativo. Claro que a gente poderia buscar exemplos aqui do direito brasileiro, mas tão ilustrativos quanto esse, de tão fácil percepção quanto esse, vai ser difícil. Então, como a nossa ideia aqui é que o exemplo ajude a compreender a noção doutrinária, vamos com ele mesmo, que ele vai cumprir bem a função. É um caso no direito alemão, em que uma empresa com uma dificuldade financeira começou a
demitiu seus funcionários, começou a fazer alguns cortes de custo. E um determinado funcionário, ele, vendo essa movimentação, ele começou a procurar outras alternativas e encontrou um outro emprego, que não era tão bom quanto ele queria, não era assim tão bom quanto aquele que ele já tinha, mas ele, percebendo que poderia vir a perder o emprego ali onde ele estava, ele já foi arrumando esse caminho ali alternativo, e ele então procura os seus superiores e manifesta o desejo de pedir demissão, né, dizendo que ele estava já com um convite, com uma proposta de um outro lugar em vista. E é quando o seu empregador, então, pede para que ele não peça demissão. O empregador diz que realmente que entende que aquela situação de demissões de outras pessoas poderiam causar uma insegurança naquele empregado, mas que o caso dele era diferente, que ele era um empregado com muito prestígio e que a empresa estava reduzindo os custos para entrar num novo momento, para tentar se reerguer agora com uma melhor organizada financeiramente, que ela inclusive contava com aquele funcionário nessa nova fase e que ele podia ficar tranquilo, que ele não estava ali na lista de demissões e que ele então estava pensando em ir para outra empresa por medo de ser demitido, que aquele não era o caso dele. Esse funcionário então ouve isso, então muda de ideia, fala, não, então já que é assim, né, se o meu empregador, que é uma parte num contrato também, vamos lembrar que a relação de emprego, ela se estabelece em um contrato, é um contrato específico, é verdade, que tem princípios próprios, é verdade, mas que também segue a principiologia geral que a gente está vendo aqui. Esse empregado, então, ele desiste dessa outra oportunidade, ele agradece e dispensa a outra oportunidade e começa, então, a se planejar ali os próximos passos naquela empresa onde ele já estava, só que passa algum tempo, pouco tempo, ele é surpreendido com a demissão. E então ele vai ao judiciário e pede uma indenização. Ele relata o caso e a empresa se defende dizendo que ela tem o direito de encerrar os contratos de trabalho. É uma situação também presente no direito brasileiro. Esse caso poderia ter acontecido no Brasil, acredito até que aconteça concretamente com algumas pessoas no Brasil, mas o que eu quero dizer é que a mesma discussão que se deu lá se daria no Brasil sobre as mesmas bases e até a decisão do tribunal lá se daria aqui também, porque nesse ponto o direito alemão e brasileiro coincidem. Aliás, não só nesse ponto, né? O direito brasileiro historicamente se inspirou muito no direito alemão também. Então, a gente vai notar pontos de inspiração muito grandes. E essa discussão contratual segue a mesma linha. Lá também, na Alemanha, os empregadores têm essa possibilidade de, um dado momento, entender por dispensar um empregado, né, se assim entenderem mais adequado. Então, a empresa se defendeu, dizendo, olha, eu tenho o direito potestativo de demitir o empregado, por que esse empregado aí está questionando, né, esse meu direito? Foi, então, que o tribunal alemão usou esse princípio, ou esse subprincípio, para condenar a empresa. Falou, olha, realmente é uma condição contratual, dos contratos de emprego na Alemanha e no Brasil também, que o empregador, se entender assim melhor, dispensa um empregado, extingue o seu contrato de trabalho. Ok, isso é uma situação possível em contratos de trabalho. Porém, este empregador, propriamente dito, ele adotou durante o contrato um comportamento que gerou no empregado uma expectativa legítima, porque foi algo expressado a ele, uma expectativa legítima de que ele continuaria naquele emprego, pelo menos a médio prazo. Jamais poderia imaginar que num curto prazo, depois que o seu empregador pedisse para que ele desistisse de uma outra proposta e continuasse ali na empresa, que ele viria a ser dispensado. Então a empresa adotou um comportamento num primeiro momento e depois ele quer invocar o direito potestativo de dispensar os empregados, que é totalmente contraditório ao comportamento anterior. Então, poderia e pode uma empresa dispensar empregados desde que ela esteja sempre caminhando
nessa linha de comportamento. Mas para aquele empregado específico, um comportamento anterior foi num sentido oposto à decisão de demitir. Então, aquela demissão daquele empregado foi reputada como ilícita, foi reputada como um abuso no direito de dispensa de funcionários, porque contraditória a uma postura imediatamente anterior, e aquele empregado recebeu uma indenização por isso. Também uma decorrência da boa-fé, as noções de suprécio e surrectio, que literalmente querem dizer supressão e acréscimo. Veja que eu menciono a expressão em latim, às vezes alguns alunos reclamam, professor, você está ensinando em latim para a gente, por que você fica em latim? Gente, assim eu trago essas expressões porque são necessárias, né? Quisera eu mais do que qualquer um, tenho interesse de apenas trabalhar com expressões em português. Mas há expressões que são consagradas na comunidade jurídica brasileira ainda hoje com o uso em latim. E aí é preciso, então, trabalhar com elas junto aos alunos para que eles possam saber que aquilo que eles estudaram em português pode ser mencionado a partir por aquela expressão também em uma outra língua. Senão, o estudante, se ele ficar só estudando o conceito em português e a comunidade jurídica denomina em latim, isso gera um distanciamento entre o que o estudante está sabendo, o que ele estudou e, eventualmente, o que ele foi perguntado. Para vocês terem uma ideia de como a expressão é, sim, usada pela comunidade jurídica, ideia que vocês podem ter ao abrir qualquer livro de direito dos contratos, ou ao fazer qualquer pesquisa jurisprudencial, basta dizer que num concurso da magistratura aqui em Minas Gerais, uma das questões da prova aberta em direito contratual era exatamente esse enunciado: suprécio versus surrectio, disserte. Ou seja, a banca de concurso pressupondo, inclusive usando até como critério avaliativo, a ideia de que o candidato sabe o que aquela expressão em latim denomina, qual instituto contratual aquela expressão em latim denomina. Então, como diz uma youtuber jurídica famosa, menos emoção e mais razão nesse momento. Se as expressões em latim estão aparecendo aqui, é porque é necessário a gente lidar com elas. Como eu disse, eu, mais do que qualquer um, gostaria de só trabalhar com expressões em português aqui. O meu papel seria muito mais fácil. Mas nem sempre isso é necessário. A gente precisa usar os termos que a comunicação jurídica adota comumente, para que você depois saiba do que as pessoas, juízes e doutrinadores estão se referindo, do que os avaliadores de um concurso público, por exemplo, estão se referindo. Pois bem, o suprécio e a surrectio, né, os subprincípios da suprécio e da surrectio, poderíamos traduzir para supressão ou acréscimo, eles trabalham num contexto em que um contratante, durante muito tempo, não invocou uma determinada prerrogativa, que era do seu direito. Ele poderia ter insistido numa certa circunstância, ele não insistiu, e isso se repetiu durante tanto tempo, que o outro contratante, que a outra parte, inclusive, começa a ter a expectativa de que ele pode continuar fazendo dessa forma. Por exemplo, vamos dar mais detalhes. Um contrato diz que as obrigações têm que ser pagas no escritório do credor. Só que o devedor, ele mora perto desse credor. E ele resolve, então, procurar o credor na casa do credor e fazer o pagamento ali. O contrato diz que o pagamento tem que ser no escritório do credor. Mas o devedor resolveu arriscar, mora perto do credor, falou, quem sabe, né? Em vez de eu baixar lá no escritório, eu vou aqui na casa do credor mesmo, que é aqui do lado, eu vou ali, tento fazer o pagamento, vai que ele aceita. O credor aceita a primeira vez, ele poderia ter recusado, já que o contrato diz, coloca um outro lugar com pagamento. O credor aceita da primeira vez, o que, por enquanto, não é suficiente para a gente dizer que, então, que o contrato foi modificado, etc., porque, claro, pequenas tolerâncias
sobre comportamentos que não estão totalmente alinhados aos contratos, não significa que o credor desistiu do seu direito. Então, aquele credor aceitou uma primeira vez, uma segunda vez, uma terceira vez, e aí tudo bem, mas vamos imaginar que assim o credor começa a tolerar por 1 ano e meio, por 2 anos. Ora, depois de 2 anos pagando ao credor na casa dele e não no escritório, como diz o contrato, esse devedor ele começa a ter a convicção de que o pagamento na casa do credor é válido. A primeira vez ele fez para testar, a segunda ele ainda, será que vai dar? A terceira ele ainda foi com o pé atrás. Mas 2 anos depois, por exemplo, ele já está convencido de que o pagamento na casa do credor é plenamente válido. E aí que em situações como essa, que esses princípios vão agir, inclusive o nosso Código Civil trata dessa questão do lugar do pagamento de forma literal, inclusive. É só uma possibilidade de aplicação da Suprexo e da Surrectio, mas o exemplo foi escolhido a dedo porque é exatamente uma das possibilidades que o Código escolheu para literalmente colocar no seu texto. Está dito no Código Civil que se o credor tolera o pagamento no local diferente do que foi contratado durante muito tempo, esse local onde o pagamento era efetivamente feito passa a ser um local lícito também. Então o fenômeno da suprécio. O credor que tinha o direito de exigir o pagamento só no escritório, depois de tolerar o pagamento em casa durante tanto tempo, a ponto de gerar no devedor a expectativa de que aquele pagamento naquele lugar passou a ser válido, esse credor tem suprimido dele o direito de exigir o pagamento só no escritório. Então, daí a noção de suprécio. Uma parte contratante que tolera um descumprimento contratual, que tolera um comportamento da outra parte durante muito tempo, ele perde o direito de exigir que aquele comportamento cesse. Claro que precisa ser um comportamento que não viole nenhum princípio de ilicitude, né? Alguém que tolera ser ofendido, por exemplo, o ofensor não pode, depois de um tempo, dizer, não, ele tolerou durante muito tempo, ele não pode reclamar mais. Não é isso, porque ofensa é uma conduta ilícita. Né? Então, nós estamos falando de a tolerância de algo que não é ilícito, mas que não estava previsto no contrato. É algo admitido pelo ordenamento jurídico, só não estava incluído nas previsões contratuais. Se o credor tolera esse cumprimento paralelo, esse cumprimento informal durante muito tempo, ele passa a fazer parte do contrato e é suprimido do credor o direito de se opor àquilo. Por isso que se fala em suprécio. E o mesmo fenômeno gera para o devedor um novo direito. O devedor, que no meu exemplo ele só podia pagar no escritório do credor, passa a poder pagar no escritório e na casa do credor, porque assim foi admitido durante muito tempo. Então, por isso que a gente vai falar também de surrectio, ou de acréscimo nos direitos do devedor. A supressão de uma garantia do credor leva a um acréscimo imediato nos direitos do devedor. A supressão da possibilidade do credor só exigir pagamento num único lugar, fato agora do credor ter que aceitar 2 lugares de pagamento, por exemplo, faz surgir para o devedor um novo direito. O devedor que só podia pagar em um lugar, agora ele pode pagar em 2 lugares diferentes, por conta da aplicação da boa-fé objetiva nesse seu desdobramento da suprexo e surrectio. E temos o subprincípio do tu-quoque, né, cuja tradução literal é até tu ou tu também, que é uma expressão no latim bastante conhecida, bastante comum. Né? Tu-quoque é a tradução literal para o latim do que em português seria a expressão você também, até tu. E é uma expressão que ficou especialmente conhecida como uma frase possivelmente dita por Júlio César a Brutus, o seu protegido, tão logo ser esfaqueado pelas costas. Né? Júlio César ele
traído ali numa das reuniões no Senado romano. As pessoas o chamam, Júlio César, imperador romano, ele é chamado ao Senado para o que seria uma reunião, inicia-se ali uma discussão e pelas costas ele é apunhalado pelo seu protegido Brutus, no momento em que, segundo os historiadores, Júlio César já teria percebido que estava sendo traído, que haveria um atentado contra a sua vida, mas ele não, ao que tudo indica, ele não poderia imaginar que Brutus participaria desse atentado também. E quando ele teria recebido essa punhalada pelas costas, ele teria se voltado para Brutus e perguntado, né? Poxa, mas até você... A verdade, pessoal, e aí, antes disso, né, essa pintura que eu coloquei na tela é exatamente uma pintura que retrataria o momento aí do assassinato de Júlio César. Ele está no centro da tela e vejam, logo nas costas dele tem um homem com um punhal prestes a atingi-lo, enquanto as pessoas na frente de Júlio César chamam a sua atenção. Esse seria o momento ali em que Brutus apunhalaria pelas costas Júlio César. A verdade é que ninguém sabe com certeza se realmente Júlio César teria dito isso. Alguns historiadores dizem que sim, muitos outros dizem que não. Mas em uma das peças de William Shakespeare, né, ele encena esse assassinato e nessa peça o personagem de Júlio César fala assim, né, faz parte da cena de Júlio César dizer isso a Brutus, e isso é uma frase, né, uma cena de cunho dramático muito, muito forte, e aí foi o suficiente para que se consagrasse ao longo da história. E é uma cena assim tão conhecida, tão importante para a cultura ocidental, que essa expressão, né, até tu, serviu, hoje em dia é bem verdade que até menos, mas até pouco tempo ela era muito usada no Brasil, por exemplo, em vários outros países, como uma demonstração de decepção, ou uma demonstração de alguém que se sente traído, alguém que se sentia traído por alguém, se referir à pessoa, poxa, mas até você, até tu fazendo isso comigo. Isso quando as pessoas não usavam até a expressão, até tu, Brutus, né? Conversando com alguém que não tinha esse nome, você fala, pô, mas até tu, Brutus, até você tá me traindo e tal. E, claro, a incidência dessa expressão para nomear um subprincípio do direito, claro, também é uma incidência metafórica, ilustrativa. O direito, enquanto ciência abstrata, não se sente traído por ninguém, mas é a doutrina usando essa expressão para ilustrar como se a ciência jurídica estivesse se decepcionando, se sentindo traído por alguém, e por isso não abraçando a intenção dessa pessoa. Então, a doutrina dizer que em circunstâncias tais, né, a pessoa estaria violando a boa-fé objetiva, traindo o próprio direito, né, nessa situação de tucoque, nessa situação de até você, e, portanto, não poderia se valer do amparo do mesmo direito. É uma expressão que vai nomear um contexto em que alguém viola a norma jurídica e logo depois exige essa mesma norma jurídica, essa mesma ordem jurídica em sua defesa. Muito se fala, né, daquele preceito de que ninguém pode se aproveitar da sua própria torpeza. Isso é uma ideia ligada ao subprincípio da tucoque, ligada à boa-fé objetiva. Mas podemos dar um exemplo mais específico ainda dentro dos negócios jurídicos, que é aquela regra do Código Civil de um menor que dolosamente oculta a sua idade, ele não informa a outra parte que ele é menor de idade, que, portanto, ele tinha que ser assistido naquela negociação, celebra o negócio jurídico, o contrato, como se maior de idade fosse, como se capaz fosse, para depois, na hora de cumprir as suas obrigações, se negar a cumpri-las e dizer: eu sou incapaz, eu não podia ter celebrado esse negócio sem o assistente, esse negócio jurídico é inválido. Ora, a regra de assistência obrigatória aos relativamente incapazes é uma regra usada para proteção do incapaz. E não para ser usada como escudo do incapaz quando, de maneira maliciosa, ele se pretende sair impune do descumprimento contratual.
Então, na medida que esse incapaz mereça a proteção jurídica, ele vai receber essa proteção da assistência obrigatória e da invalidade dos negócios jurídicos que não cumpriram a regra da assistência obrigatória. Agora, se esse incapaz, ele voluntariamente age para gerar o negócio jurídico inválido, planejando em seguida se valer dessa invalidade para não cumprir com as suas obrigações, é um momento em que o direito vai dizer, não, você aí, menor, que provocou voluntariamente essa situação, intencionalmente essa situação, você não vai ser protegido, não. Um outro incapaz que entrou nessa situação sem ter planejado, que não ocultou a sua minoridade, não ocultou a sua incapacidade e acabou entrando no negócio jurídico inválido, esse nós vamos proteger. Agora, você que intencionalmente criou essa situação, você trai a ordem jurídica. Você primeiro, antes de qualquer um, traiu a ordem jurídica. E agora não pode invocá-la para se ver livre das suas obrigações. Então, nesse caso, as suas obrigações estão mantidas. Essa regra do Código Civil, que é uma regra que inclusive estava presente no Código Civil de 1916, ela é inspirada pelo subprincípio do Tucock. Ela já é bastante conhecida, talvez vocês não ligassem o nome à inspiração principiológica, mas agora esse mistério está desvendado. Beleza? Vou fazer uma outra interrupção, né, para o vídeo não ficar extenso demais. Então, vou encerrar aqui, mas a gente volta num outro vídeo, trabalhando alguns princípios que a gente ainda precisa encerrar. Beleza? Muito obrigado, então. Até a próxima, pessoal.